Estamos aqui mais uma vez, iniciando nosso programa, super feliz porque posso estar com você, contando com os nossos alunos, com os nossos aprendizes, com aqueles que se determinaram a fazer essa caminhada junto com a gente. Está sendo muito bom. Quanta coisa nós já aprendemos ao longo desses anos com vocês, meus mestres, quanto ensinamento, e eu não quero parar enquanto a hora que a gente acabar a Bíblia, nós vamos combinar, vamos começar tudo de novo, porque já vai estar na hora de ter outro entendimento sobre as realidades colocadas aqui pelo Senhor, e é por isso que eu proponho você a se animar nessa caminhada. Quero agradecer hoje estará aqui conosco, nos conduzindo, a professora Amélia. Obrigada. Eu é que agradeço. Diácono José Carlos, obrigada. Grande alegria estarmos juntos. Então, estamos aí pedindo que você abra seu material. Vocês sabem, quem já está conosco sabe que nós estamos estudando aqui a Epístola de São João, a primeira Epístola de São João, entrando no capítulo 5º já. Então, vocês podem pegar, quem estiver com material, no capítulo 5º nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 5º também até o 13, nesse primeiro bloco, depois no segundo bloco nós faremos o restante dele. Então, se você puder acompanhar, quem estiver com a Bíblia, pode acompanhar pela sua Bíblia, às vezes dá diferença de uma ou outra colocação, depende da interpretação de cada uma. E quem não estiver, ouvidos atentos, porque São João vai nos dizer: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não com a água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 tendem ao mesmo fim. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isso a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. Olha, aqui é taxativo, né? São João não esmurece nem deixa margem para dúvida, né? Então, como nós podemos começar a entender, se vocês quiserem fazer um pequeno pano de fundo, uma memória, para que a gente possa situar os nossos irmãos que estão começando hoje, mas importante a gente já entender isso aqui que parece ser a explicação da fé, né? É, diácono? Lembramos o contexto, pano de fundo, pelo qual passava a comunidade joanina, que é da influência dos gnósticos que negavam ser Jesus o Filho de Deus, que negavam também a humanidade de Jesus e acreditavam que Jesus era apenas uma aparência. Então, ora ou negavam a divindade de Jesus, ora negavam a sua humanidade. E a revelação de Deus nos mostra que Jesus Cristo é uma pessoa divina, com 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, essa passagem, a intenção do agiógrafo, a intenção do autor, é justamente manifestar agora a fé cristã, que é a fé na pessoa, no nome do Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Anteriormente ele falava sobre o amor, agora ele fala sobre a fé. A relação também que deve haver entre a nossa fé e o nosso testemunho. Deus dá testemunho de Jesus. E nós também devemos, então, testemunhar essa nossa fé no Filho de Deus. E também nós vamos ver nessa passagem 3 elementos importantes. O Espírito que nos é dado por Jesus e nos é dado pelo Pai, e também ele relembra aqui o Evangelho de São João, no capítulo 19,
quando diz o evangelista que no momento da morte de Jesus, depois que Jesus expirou, o soldado vazou o lado de Jesus, jorrou então sangue e água. Então esse sangue e essa água lembram o batismo, o nosso batismo, e sobretudo também a comunhão eucarística, né, o corpo do Senhor. Amélia, a gente vê aqui então que me chama bem a atenção logo no começo, no versículo 5, colocar Jesus como vencedor do mundo. Não é fácil viver nesse mundo então, né? Não é. E é bonito porque começa onde você leu, para dizer assim, que todo aquele que crê que Jesus nasceu de Deus, né, e que ele venceu o mundo, ele também dá testemunho. Então, quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Aí fala, aquele que veio pela água, pelo sangue. Então, afirmando que Jesus, que a água e o sangue é lá na cruz, quando abre o peito de Jesus, né, e vai jorrar a última água, o último sangue, né? E ele vai repetindo várias vezes a palavra testemunho, né? Testemunho. Quantas vezes nós estávamos olhando lá? 8, né? 8 vezes. 8 vezes testemunho. Primeiro ele fala que quem dá o primeiro testemunho é o Espírito, que testemunha. Porque o Espírito é verdade. Porque 3 são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 tendem ao mesmo fim. Aí ele fala, se a gente aceita o testemunho dos homens, né, o testemunho de Deus é muito maior. Então, a gente percebe na comunidade quais são os conflitos que tem na comunidade, que o José já lembrava, né? A questão dos gnósticos também. Então, tem um testemunho maior, e o testemunho é que Deus enviou seu Filho, e seu Filho é homem e é Deus ao mesmo tempo também. E se esse Jesus venceu o mundo, nós temos que vencer também. Mas foi difícil vencer o mundo, foi difícil. Custou o assassinato dele, né? Mas o mundo não, mesmo que tenha matado Jesus, né, ele venceu. Diácono, aqui, ó, nesse versículo 6º, na segunda parte, ele vai dizer assim, Jesus Cristo não com a água somente, mas com a água e o sangue. Na realidade, parece me lembrar alguma coisa a respeito de São João Batista. Aquele que veio dar testemunho pela água, que era aquele que batizava, né? Que inseria as pessoas no contexto. Jesus se submete a esse batismo também pela água, mas esse é superior àquele que nasce da água, porque ele morre pela água e pelo sangue. Ele tem um valor muito maior pelo sangue que ele derrama, né? Bom, voltando ao Evangelho de São João, lá no capítulo 19, diz que quando da morte do Senhor, do seu peito jorrou sangue e água. Então, o sangue, a água, ela representa o nosso batismo. Pelo batismo, nós somos inseridos no corpo místico de Cristo, somos feitos filhos adotivos de Deus. O sangue, segundo a interpretação dos primeiros padres da igreja, quando eu falo padres da igreja, os primeiros cristãos, logo após a era apostólica, eles também eles interpretam nesse sentido, que o sangue representa a Eucaristia, o corpo do Senhor, e a água representa o batismo, pelo qual nós nascemos e pelo qual nós somos, então, alimentados. Nascemos pelo batismo, nascemos da água batismal e somos alimentados pelo próprio corpo de Cristo para sermos um corpo com Ele. Esse corpo, essa comunhão. Jesus, ele, por solidariedade a nós, narram os 3 evangelhos sinóticos que Jesus, ele se fez batizar no batismo de João Batista, que era para a remissão dos pecados, não era um batismo sacramental, mas João anunciava o reino, as pessoas se arrependiam, convertiam e passavam pelo batismo de João. Interessante que Jesus também pede... era o batismo de conversão, né? Batismo de conversão. Então, é interessante que Jesus pede esse batismo, mas será que Jesus precisava se converter? Será que Jesus tinha algum pecado e por isso ele pediu para ser batizado
por João Batista? É óbvio que não. Então Jesus se faz batizar, né, em solidariedade ao gênero humano, que ele assumiu para a nossa salvação. Diziam os padres da igreja também que aquilo que não é assumido, não é totalmente assumido, não pode ser redimido. Jesus assumiu a nossa humanidade para nos salvar por dentro, né? Então, ele, em solidariedade a nós, ele se faz batizar. E então, esse aqui é alusão a esse batismo de Jesus, que se faz batizar no batismo de João, nascendo assim pela água. Ele não precisava do novo nascimento. Mas, no batismo de Jesus, então, tem início o novo nascimento de toda a humanidade, né? Ainda nos evangelhos sinóticos, quando aquela mãe vai pedir para Jesus um favorzinho especial para os seus 2 filhos, que no reino, que ela entendia o reino como sendo um reino político, né? Ainda não tinha caído a ficha que o reino de Deus não é deste mundo, é um reino de paz, amor, justiça, mas ela pede para os seus filhos, para Jesus, que um sente à sua direita, outro à sua esquerda. Então Jesus ele faz uma pergunta para seus interlocutores: vocês podem passar pelo batismo com o qual eu serei batizado? Mas ele já tinha sido batizado. Então ele se refere ao batismo da cruz, o batismo de sangue, quando ele derrama seu sangue para a remissão dos pecados, para a salvação da própria humanidade. Então, São João Evangelista, a comunidade, o João Presbítero, na verdade, então, se referem à efusão do Espírito Santo, porque o Espírito testemunha, o sangue, a água do batismo que nos faz renascer para Deus, e o sangue que representa o corpo de Cristo. E o sangue também que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Muito bem, e aqui vamos falar dessa questão dessa testemunha, Amélia. Na antiguidade, para ter valor um testemunho, precisava ter 2 pessoas. 2 pessoas. Né? Então, isso aí, será que Jesus vem falar, São João, aliás, vem falar desse martírio de Jesus e cita exatamente porque são, no versículo 7, porque são 3 os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. Quer dizer, ele até já satisfaz a curiosidade de todos pelo testemunho de 2 pessoas, além da... No prólogo do Evangelho de João, ele começa falando que no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Então, João coloca na criação do mundo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para dizer assim, vamos dizer, no céu existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que dão testemunho. Mas aqui na terra também o Espírito, a água e o sangue também dão testemunho. Então, é a mesma coisa. Na terra também quem dá testemunho para nós, né, vai dizer que o Pai é um só, com o Filho e o Espírito Santo, aqui na terra também. Pelo sangue de Jesus, pela água que brota, o próprio Espírito, é o próprio Deus, o próprio Filho, o próprio Espírito Santo que dão testemunho. Para que se considere verídico tudo isso que aconteceu. Tudo né? que aconteceu. Então, aí ele vai falar. Por isso que a gente prestava atenção às 8 vezes que aparece a palavra testemunho. Na realidade, aqui eu andei contando, Amélia, aparece uma vez aí no versículo 6 com a palavra testemunha, aquele que vê. Aquele que vê. Né? Depois ele usa o plural do verbo, que eles os 3 testemunham. Aí depois entram 7 testemunho, quer dizer, o substantivo. Isso que é dos o homens. Testemunho dos homens. Mas de Deus é maior. Isso. O testemunho de Deus, que é o testemunho que deu do seu filho. Isso. Aquele que crê no filho tem esse testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso porque não crê no testemunho, né, que Deus deu em favor do seu filho. E o testemunho é esse. Aí ele vai. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quer dizer, posso entender que para eu ter direito ou mergulhar na vida eterna, eu preciso estar em Jesus. Em Jesus. Nós já falamos isso uma vez. Deus envia seu Filho e seu Filho envia o Espírito Santo. Mas nós vamos entender Jesus pelo Espírito Santo.
E vamos entender o Pai, Deus, porque Jesus revelou. Então, não tem como você não acreditar. É o testemunho do Pai que envia o Filho e o Filho que envia o Espírito Santo. Lembra alguns textos que Jesus fala para os discípulos, assim, para os apóstolos. Vocês agora não estão entendendo nada. Mas quando eu for, eu vou enviar o Paráclito, o advogado, o resgatador, aquele que vocês vão entender. E nos fala mesmo, que depois que vem Pentecostes, todo mundo entende. Então, e a comunidade está dando algum testemunho, mas você tem que acreditar no testemunho que Jesus deu, que Ele é Deus e que o Pai o enviou. Quer dizer que só tem a perder, né, diácono, aquele que não acredita em Jesus Cristo, não vive em Jesus Cristo, não está mergulhado, né, nessa vida que Jesus Cristo oferece, né? É justamente o sentido último da vida do ser humano está em Jesus. A felicidade está em Jesus. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, não é? E somente Ele é o caminho, né? Somente através dele nós podemos chegar ao sentido último da nossa vida, que é a comunhão com Deus. E esse sentido último já tem um sentido próximo aqui, que é a comunhão com os irmãos. E você vê que ele fala, ele vai terminar ali, tem um versículo 3 que a gente leu, ele fala assim, e o testemunho é esse, Deus nos deu a vida eterna, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Né? Eu vos escrevi tudo isso, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberes que tendes a vida eterna. Ou você acredita que Jesus é Deus, ressuscitou, e nós vamos ressuscitar. Se você não acredita, para a comunidade é um grande recado, né? Se não acreditar que Cristo é o Filho e ressuscitou, também não vão. É verdade. Se a nossa vida se resumisse apenas a essa média aí de alguns meses, alguém que consegue chegar a 117 anos, como um idoso nosso lá do asilo, mas perante a eternidade não é nada, não é? Se nossa vida se resumisse a isso, que sentido teria? Seria um nonsense, não teria sentido. Então Jesus, Ele foi enviado para que todos nós que o aceitemos tenhamos a vida eterna. Ok, vou pedir um pequeno intervalo, nós já voltamos.